Doutora Thaís, já presente aqui em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora, esse friozinho complica um pouquinho, né? Dá aquela vontadinha, né, de comer um pouquinho mais. Aí comer um doce. Algo ali aconchegante, um pouco mais calórico, né? Exatamente. Agora, o preço que tá as coisas não tá ajudando muito não, né? É verdade, você tem razão. Tem que ficar meio longe da geladeira, senão você acaba... Thaís, e o que você preparou para hoje? Hoje nós vamos falar a relação de alguns hormônios, né, com aquela compulsão por doce, né? Quantas pessoas falam, eu não consigo aí me controlar, né, na questão de doces. E isso está muito relacionado a alguns hormônios, né? Normalmente as pessoas que sentem vontade de comer doce, se a gente observar, são pessoas que acordam sem fome, não come nada pela manhã, só toma aquele cafezinho preto, depois almoçam, tem uma fome normal na hora do almoço, e quando dá umas 4, 5 horas da tarde, aí vem aquela vontade louca, né, de comer doce. E à noite, aí isso persiste, e onde vira um ciclo, né? E se a gente observar esses hormônios, o que acontece? Porque nós acordamos nós temos ali o cortisol, ele começa a elevar e no decorrer do dia ele mantém uma constância e à noite ele cai. Conforme o cortisol cai, nós aumentamos a produção da serotonina, né? E boa parte dessa serotonina ela é produzida em melatonina. A serotonina é o hormônio do prazer e a melatonina é o hormônio do sono, né? Conhecido aí como hormônio do sono. E o que acontece com essas pessoas que têm muita vontade de comer doce? Eles acordam, tem o pico de cortisol, e só que o cortisol, ele mantém uma constância e à noite ele volta a subir de novo. Então essa pessoa tem uma queda na produção, né, da tarde, né, em diante, da serotonina e da melatonina. Por isso que aí vem essa fúria aí pelo doce. Aí, qual que é o grande erro dessas pessoas? Como eu falei, né, são tipo de pessoas que não costumam tomar café da manhã, né, comer nada pela manhã. Normalmente eles tomam um cafezinho preto. E isso é o grande erro, porque o café preto sozinho, para esse tipo de pessoa, o café, né, ele possui cafeína, e isso aí você transforma esse cortisol em cortisona, que é aí onde vira todo esse ciclo aí, bagunça todo o ciclo hormonal, fazendo com que a pessoa sinta mais vontade de comer doce. Aí eu sempre falo, né, quando eu observo que eu tô lidando ali com uma pessoa que tem essa vontade louca de comer doce, eu peço para que a pessoa, ao invés de acordar e tomar um cafezinho preto ali que tem, né, a cafeína, tome alguns chás adaptógenos. Por exemplo, um chá de cúrcuma, de casca de cacau, que isso daí vai ajudar na modulação desses hormônios. E espera uma horinha, né, para fazer a utilização aí do café, né, que contém cafeína. Aí o ideal seria que essas pessoas comesse alguma coisa com proteína pela manhã, entendeu? Porque a proteína ela dá mais saciedade e à noite também encerrasse com proteína. Ideal seria que esse tipo de pessoa não comesse à noite proteína de origem animal, mas fizesse mais uso de proteína de origem vegetal, né? Porque o fato de comer, por exemplo, uma carne vermelha para dormir, isso aí também pode fazer umas alterações nos hormônios, né? E aí fazer essa bagunça nesse ciclo hormonal. Doutora, mas ficar sem aquela carninha na janta, tem algo que eu consiga me sustentar bem no lugar da carne? Sim, nós temos a proteína, a gente só não tem, né, de origem animal, nós temos também de origem vegetal. Por exemplo, os grãos, grão de bico, lentilha, shimeji, arroz vermelho, arroz negro. Então nós conseguimos aí extrair proteína de origem vegetal também, né? É muito importante saber, né, Marquinhos? Porque às vezes a pessoa tem aquela loucura pelo doce
E também no outro ponto da balança... Como eu sempre falo, né, para os meus pacientes, toma muito cuidado depois das 6 horas da tarde, né, fazer aí o consumo de alimentos de alto índice glicêmico. E o que acontece com essas pessoas, né, que estão com alterações hormonais, acabam comendo alimentos de alto índice glicêmico, por exemplo, doce, ou excesso de um alimento aí, pizza, pães, né? Porque quando a gente fala, né, em relação a comer doce, né, o doce só, né, que no final são alimentos de alto índice glicêmico, né? Pizza, é lanche, são os pães, e acaba fazendo com que, né, bem no final da noite ali, a pessoa não vai gastar aquilo e possivelmente vai acumular mesmo, né? Agora, só uma dúvida, a melatonina, ela é responsável para ativar o sono da gente, né? Isso. O culpado de quem gosta de comer muito doce, então, é mais relacionado à serotonina. A serotonina, né? Porque nós produzimos, conforme o cortisol cai, nós produzimos mais serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e a serotonina, ela é transformada em melatonina, né? Então, ela vem mesmo da produção da serotonina. Ela já age no sistema nervoso, né? Isso, então, induzindo. Isso, um depende do outro. Provavelmente pessoas, né, que têm aí dificuldade para dormir, têm também uma baixa produção de serotonina. E também temos que sempre pensar, né? O doce em excesso também causa outras né? Desencadeia outros problemas, né? Algumas patologias aí tá ligado aí a esses alimentos de alto índice glicêmico, por exemplo, a diabetes, né? Hoje em dia aí a diabetes é disparada aí em uma das doenças aí mais, né? A gente encontra aí com facilidade aí na população. E antigamente a gente ouvia-se falar em pessoas com idades avançadas, com a diabetes ou a pré-diabetes. Hoje mudou muito, né? Eu não sei se mudou ou se antes, né, a gente não tinha, acho que essa parte de diagnóstico, né, assim, tão mais, né, acessível. Mas como eu trabalho com isso, eu conto aí, eu vejo aí que muitas pessoas, assim, abaixo de 30 anos já estão pré-diabéticas ou mesmo diabéticas. Agora, que coisa, né? É meio confuso pra gente que não entende muito, né, do sistema, como é que funciona. Tanto o diabetes como a hipoglicemia são dois problemas seríssimos, né? Quando você tem uma pessoa que tem muito, assim, apresenta muito quadro de hipoglicemia, qual que é o melhor, assim, claro que tratamento deve ser direcionado ao médico, né? Isso. Mas há um acompanhamento que possa ser feito? Mas a nutrição também é a base para isso. Sim. Porque na hipoglicemia, o que a pessoa não pode deixar cair a glicose, né? Então, correto é comer ali de 3 em 3 horas, não ficar longos períodos aí sem comer, para que não haja aí a queda brusca, né, da glicose. Agora, não seria a pessoa consumir doce? Não. Né? São alimentos aí com qualidade, né? Também não adianta, né? Porque ele tem hipoglicemia, que ele vai fazer um consumo aí de alimentos de alto índice glicêmico, porque ele pode ter um rebote, né? Ele vai dar aquele pico, mas Sim. ele vai consumir muito rápido, então aquilo vai ter uma queda, onde a pessoa também vai passar mal. Então, tem que ter o controle de comer de 3 em 3 horas, mas também saber escolher os alimentos, porque senão ele pode sim passar mal pelo fato de ter um rebote. Exatamente, porque às vezes a gente ouve comentários de pessoas falando, eu tenho hipoglicemia, então eu posso comer doce à vontade. Não é bem assim, né? Não é assim, não. Eu não sei se a Thaís consegue responder a nossa ouvinte, a Maria do Carmo, lá da cidade de Rafar. Ela mandou assim, gostaria de saber se 150 de diabetes depois do almoço é diabetes. Depende, a gente tem que ver também o em jejum dela, né? Porque após o almoço é comum, né, subir. Né, a glicose de qualquer pessoa que faz consumo, né? Mas nós temos que ver aí, na verdade, o em jejum, né? Jejum 89, ela falou. Não. Aparentemente, não. Obrigado, viu, Maria, pela sua participação. Quadro normal. Mas sempre vale ressaltar que não podemos nos basear apenas
informações Não, pequenas, né, não, doutora? Precisamos- é um acompanhamento, porque quando a pessoa vai fazer um acompanhamento, né, da sua glicose, então ela tem que fazer um registro diário, né, pré e pós-prandial. Isso significa o quê? Antes de comer e depois de comer e ao longo do dia, porque nós temos que ver essa variação ao longo do dia, né? Então, nós não podemos ver um negócio isolado ali, né? Você tem que ver aí no decorrer do dia mesmo e acompanhar alguns dias. Traçar um gráfico, né? Exato. Porque, por exemplo, se uma pessoa passou por uma situação muito estressante ali, teve, sei lá, bateu o carro, né? Se envolveu em alguma confusão, pode ser que a glicose dela suba, né? Porque tá tudo aí relacionado também a produção do cortisol aí, né? E aquele pico de estresse pode elevar a glicose. Então a gente não pode isolar aí só uma situação, então tem que fazer um acompanhamento mesmo. Exatamente. Agora, pra gente meio que caminhar para o final, Thaís, tem aquelas pessoas que, para poder controlar a ansiedade, a vontade de doce, em vez de se alimentar, ela sai comprando tudo quanto é santo remédio, né? Isso também faz mal, né? Faz. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento, com certeza. Nós temos aí vitaminas e minerais. Vou dar um exemplo bem básico que eu uso muito nos meus pacientes. Por exemplo, o picolinato de cromo. É um mineral e ele acaba aí ajudando, né? Lógico, né? Isso aí não vai fazer um milagre, né? Porque a gente tem que corrigir todo esse eixo que eu falei, né? Da questão hormonal. E não é de um dia para o outro. É a longo, né? A longo prazo. Não tem como, pronto, já corrigiu o ciclo hormonal, amanhã eu já vou acordar sem vontade de comer doce. Não, é um processo, né? Exatamente. Aproveitar e mandar um abraço para o Dr. Pedro Boareto, Thaís, que está nos acompanhando. Ele tá tirando um pouquinho de sarro aqui da minha cara. Mas vamos, ele perguntou se fica muito caro operar um milagre, como foi feito comigo. Olha, ele tá pagando aí as suaves prestações, viu? Já 2 anos quase. Investimento Isso. a longo prazo. Não, ele fez um bom investimento. Eu queria até dar parabéns aí pro Tony, né? Depois do depoimento dele aí, muitas pessoas me param, né, na rua, elogiando aí todo esse processo aí que o Tony, né, passou e aonde ele chegou. E realmente é muito bonito ver isso, porque saber que uma pessoa, né, tinha ali uma certa frequência num cardiologista, né, fazer a utilização aí de medicamentos para isso, e saber que essa rotina, né, que ele tinha, espaçou, né, ele vai só depois de 1 ano agora no cardiologista, provavelmente diminuiu alguns tipos de medicamentos. Zerou os medicamentos. Então, gente, isso aí não tem preço, né? E também os hábitos, né, da gente muda totalmente, a gente consegue ver novos horizontes que a gente só pensava naquilo, né? Comida totalmente fora de hora, só porcaria, então é gratificante. É mudança de hábito mesmo, né? Não tem milagre, né? É um processo. Eu até estava falando lá fora com o Tony. Falei, Tony, muitas pessoas desistem, né, no meio do caminho. Ele falou, por quê? Falei, o processo é lento, não é uma coisa assim que você vai conseguir em 1 mês, né? O Tony já tá aqui há 2 anos, né? 2 anos já ou não? Não, fez 1 ano, fez um ano. Então agora. Tá 1 ano, tá com um resultado incrível. Mas tem pessoas que têm muito mais para perder, então vai aí 2 anos, 3 anos. E a gente tem que entender que é uma coisa pra vida. Essa mudança você tem que levar pra vida. Não adianta ter hora marcada pra acabar que você vai voltar ali no que você era antes, né? Não tem jeito. Se não mudou a cabeça, vai voltar, né? Túlio também tá mandando um bom dia aqui pra você. Bom dia, Túlio. Tulião também está na... Nossa, o Túlio é outro. Tá no time também, né? Tá no time aí. De milagres. Exatamente. De pessoas esforçadas e poder atingir o objetivo. Os dois são os modelos aí, né, de superação. Tem que se mudar, porque senão a gente não consegue ter um
Se não investir na saúde, você sabe que você vai investir aí na doença, né? Hoje eu acredito aí que você gastava aí em medicamentos, você está investindo aí em bons alimentos, ou mesmo aí em atividades, né? Fazendo novas atividades. Eu acho assim que é muito válido. E eu acho que o mais importante também é a cabeça da pessoa, né? Não, Porque quando você fica sabendo que você tem que tomar determinado tipo de medicamento, já começa a rodear um monte de pensamentos ruins. Eu falo assim que se a pessoa não muda ali, né, vendo, né, aquela necessidade, ela vai mudar na dor, né? Na hora que se instalar algum tipo de doença e ela sentir medo, Exato. aí ela vai buscar ajuda. Então, tem pessoas que felizmente conseguem ver isso antes de uma doença se instalar mesmo, e pessoas que só veem a necessidade de mudança quando se instala uma doença mesmo. Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nos vemos no mês que vem, em julho, porque esse mês já era. É verdade. E com novidades aí. Novidades. A doutora Thaís vai trazer aqui um projeto muito bacana. Nós vamos estar entrevistando ela e mais outras 2 pessoas. Então, aguardem que a doutora Thaís tem novidades para os homens. Para os homens, olha lá, né? A gente... Só um spoiler. É isso aí. Thaís, uma ótima semana. Obrigada, igualmente. Que inclusive que são considerados mais relaxados, né? Então a gente tem que cuidar de vocês aí. Então agora o cuidado todo especial aí voltado aos homens.